Vou pedir para que você abra então a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O livro de Josué, meus irmãos, é um livro que destaca muitas vitórias e poucas derrotas, e essas muitas vitórias foram resultado da obediência deste servo de Deus e da graça de Deus sobre a vida dele. O livro de Josué é diferente do livro de Juízes, porque o livro de Juízes é um livro que só tem derrotas, por conta da infidelidade do povo. Mas o livro de Josué é um livro que mostra um povo vencedor, sob a liderança de um homem falível, mas que se colocou nas mãos de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 1, versículos 1 a 9, uma promessa de encorajamento, uma palavra de encorajamento. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor ou auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a leitura e exposição de sua palavra, que sempre enriquece a nossa alma. Como nós sabemos, Josué foi um líder diferenciado. Josué foi comissionado por Deus para ser o sucessor de Moisés. Ele acompanhou Moisés. Ele foi um auxiliar de Moisés. O livro de Josué é um livro maravilhoso porque é um livro que mostra não apenas Josué como grande líder, mas é um livro que mostra o grande Deus de Josué, o grande Deus a quem ele servia e amava. O livro de Josué é um livro que mostra como Deus a quem servimos é um Deus fiel às suas promessas. A promessa que Deus fez a Abraão, que dele sairia uma grande descendência e herdaria a terra, pois bem, a promessa se cumpre. Quando? Aqui, com Josué. O livro é um livro rico, meus irmãos. Ele trata outros assuntos, como, por exemplo, a necessidade que temos de viver pela fé.
A Bíblia diz, né, que o justo viverá pela fé, e esse livro fala muito sobre isso, fala sobre o justo vivendo pelas promessas, ou pela promessa de Deus, fala sobre a importância do cristão viver em obediência à lei, mostra também a necessidade de termos vidas santificadas, puras, para sermos vitoriosos nas batalhas da vida cristã. Mas todos esses temas e outros temas, todos eles estão entrelaçados na mesma ideia, a fidelidade de Deus à sua promessa. Tanto que o versículo chave está lá em Josué 21, o verso 4, que diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus é infalível em suas promessas. O que Ele promete, Ele cumpre. E esse é um livro que revela exatamente isso, como Deus é fiel às suas promessas. E essa promessa foi um grande desafio, porque eles iriam herdar a terra de Canaã, aquela terra habitada por nações mais fortes, mais poderosas, militarmente falando. E Josué então assume a liderança de Israel com a bênção de Deus. E com a bênção de Deus, aqueles povos foram conquistados, aqueles povos foram derrotados. Josué capítulo 10, verso 8, o próprio Deus diz assim: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles poderá te resistir. Que bênção, né? Isso é uma palavra de ânimo, de encorajamento. Então esse livro é um livro, meus irmãos, muito rico, e ele cobre aí um dos períodos mais importantes da história de Israel. Após 40 anos de peregrinação dura no deserto, o povo chega, enfim, ali nas campinas de Moabe, no lado leste ali do rio Jordão, ali diante da terra de Canaã. E você pergunta assim: pastor, quantos anos Josué estava quando recebeu essa palavra do Senhor? Vocês têm ideia? Com quantos anos Josué assume a liderança como sucessor de Moisés, para entrar na terra prometida, para coordenar aquela batalha? E foram muitas batalhas. Ele era um jovem de apenas 90 anos. Está vendo? Você que acha que você está numa idade avançada, que está cansado, pois bem, Josué estava com 90. E esse homem com 90 anos, depois de tudo o que viu, é levantado por Deus para assumir a liderança de Moisés, com a responsabilidade de comandar esse exército em direção à terra de Canaã. Lembrando que Canaã, meus irmãos, não era apenas um país, né? Era uma terra, e uma terra com várias nações, vários povos espalhados. Então o desafio era muito grande. E diante disso, Deus então oferece ao seu filho essa palavra de encorajamento. Talvez alguns olhassem para Josué do povo e pensavam assim: Josué é uma máquina de guerra, ninguém vai segurar esse homem. Moisés caiu, mas levantou Josué, ele é o líder. Tem até a música: vem com Josué lutar em Jericó, né? E as muralhas? Então, Josué está lá, e você pensa assim: Josué vai detonar. Mas Deus vê algo que o homem comum não vê. Deus vê o coração, e Deus sabia que Josué estava temeroso, receoso, um homem idoso, que conhecia muito bem o povo que estava com ele, e não eram pessoas fáceis. E Deus, conhecendo o coração do seu servo, envia a palavra certa. Deus levanta aquele homem, por meio dessa maravilhosa promessa. Então vamos iniciar, e eu quero mostrar como Deus, Ele escolhe os seus líderes soberanamente. Diz aqui o versículo 1, eu leio novamente para os irmãos:
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Qual foi a primeira informação que Deus comunicou a Josué? Ele está ali, assumindo a liderança da nação, na conquista da terra de Canaã. E qual foi a primeira informação que Deus disse para Josué? Josué, Moisés morreu. Moisés está morto. E eu olho para isso e falo assim, meu Deus, não foi fácil mesmo, né? Josué teve que ser confrontado com essa realidade. E ele teve que ser confrontado com essa realidade para que ele pudesse assumir esse novo papel na liderança de Israel. Não tem mais Moisés, não tem mais. Josué, Moisés, meu servo, é morto. A trajetória, meus irmãos, de Moisés, ela foi uma trajetória assim excepcional, né? Uma liderança assim abençoadora. Todos admiravam Moisés. Moisés era o homem que falava com Deus face a face. Ele era o amigo de Deus, mas naquele momento Moisés está morto. Moisés está morto, mas a missão não está morta. Porque a missão não é missão de Moisés, a missão é missão de Deus. E a obra não é obra de Moisés, mas a obra é obra de Deus. E a missão que Moisés começou era uma missão que naquela ocasião estava inacabada. Alguém precisava concluir a missão. A nação precisava cruzar o Rio Jordão e receber como herança a terra da promessa. Então é como se Deus chamasse Josué e falasse: Josué, é o seguinte, daqui para frente não tem mais Moisés. Moisés é morto. Esquece Moisés. Se prepare. Disponha, que significa se prepare. Se prepare para atravessar esse rio e liderar o povo na conquista da terra de Canaã. E eu acho isso tão maravilhoso, porque a gente olha e fala, Moisés não podia morrer. Aquela pessoa fala, isso aqui não podia morrer, tinha que ficar vivo eternamente. Moisés não podia morrer, o grande líder. Meus irmãos, Deus, Ele é soberano sobre tudo, inclusive Ele é soberano na escolha dos seus líderes. E veja, quando um cai, o outro é levantado. O seu povo não fica sem liderança. A sua obra nunca para, a sua missão não fracassa, e a missão de Deus realmente não fracassa, vamos colocar assim, por falta de homens. Caiu um e Deus levantou o outro. E pense bem nisso. Talvez você, assim, olhando para a sua vida, né, e olhando para a obra que talvez Deus tem colocado diante de você, haja aquele pensamento assim, não é o momento, não é a hora. Talvez até alguns aqui estejam se esquivando, né, tentando assim, se desviar de algumas responsabilidades. Talvez você pense assim, outros fizeram no passado, tem alguém aí fazendo, tem alguém aí resolvendo. Mas de repente Deus vem, irmãos, ao nosso encontro por meio da sua palavra, e Deus diz ao nosso coração por meio da sua palavra, que é o nosso momento, agora é a nossa vez. Aí você fala assim, mas eu não me sinto capacitado porque eu não sou como Moisés, e muito menos como Josué. Talvez você pense assim, pastor, seria bom que Deus levantasse alguém, mas afinal eu não tenho nem tempo. Eu sou limitado, acho que eu sou limitado em várias áreas, eu não tenho tempo, não tenho disposição. E outra, pastor, olha a minha idade. A idade já não dá para desculpar, meus irmãos, porque o Josué estava com 90. Entendeu? Não dá. A idade não dá para justificar na idade. Josué estava com 90. E de repente a gente se esquece, irmãos, que Deus nos usa. E nunca se esqueça que Deus usa o seu povo e usa você para dar continuidade à missão dele, à obra dele. É como se Deus dissesse para Josué, Josué, ninguém é insubstituível, nem mesmo Moisés, ninguém é indispensável, nem mesmo Moisés. Às vezes,
nós queremos que outros assumam, né, a liderança, queremos que outros assumam a responsabilidade, e talvez até olhamos e falamos assim, outros podiam assumir, porque outros talvez poderão realizar essas obras melhor do que eu, mas a gente se esquece que talvez a gente empurra para outros aquilo que nós deveríamos fazer, aquilo que nós deveríamos realizar. É mais ou menos assim, você fala, pastor, eu não tenho o dom do ensino, mas eu acho que a igreja deveria orar mais. E aí você olha para a sua vida e fala assim, mas será que eu não posso orar mais e interceder mais em favor da igreja? Sim, você pode. Irmãos, Deus queria deixar claro para Josué que a obra dele, e independentemente de quanto Moisés ele foi importante, ele não era indispensável. E uma lição muito importante aqui é a seguinte: nunca coloque a sua esperança em homens. Nunca. Nunca coloque a sua esperança assim em alguém, em um homem. Você pode se frustrar e se decepcionar. E como é bom quando vemos grandes homens passando o bastão no tempo certo, na hora certa. No Novo Testamento, por exemplo, a gente encontra Estevão, que foi um grande líder, apedrejado até a morte, mártir, caiu. Era um homem respeitado e amado. E agora, a igreja? Naquele mesmo contexto, Deus levanta Filipe. E Filipe dá continuidade. E depois vem Paulo e os demais. Então, é isso que nós vemos aqui, esse confronto com a realidade. E eu espero que você seja confrontado com a realidade, para que você possa arregaçar as mangas e dizer, eu estou aqui, Senhor, como Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que não seja outro, mas seja eu. Que não seja ele, mas seja eu. Pois bem, veja o versículo 3. Veja, irmãos, como o plano de Deus é um plano perfeito e é um plano que se concretiza. Josué tinha essa garantia. Olha o que Deus diz a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. E nos reinados de Davi e Salomão realmente chegou a esse ponto de extensão, o reino de Israel. Mas o ponto aqui que percebemos na leitura do texto é que todos os acontecimentos da história, tanto da história de Israel quanto da história geral, todos os acontecimentos da história são dirigidos pelo Senhor do universo. Irmãos, nada, absolutamente nada escapa ao controle, ou do controle de Deus. Desde que tudo foi criado, tudo está sendo preparado pelo próprio Senhor, e tudo está sendo preparado para ser levado à grande consumação, ao grande dia, ao retorno de Jesus Cristo. Quando a gente vê aqui a doação da terra, a terra de Canaã era uma promessa de Deus, né? A terra de Canaã era uma promessa de Deus a Israel, fazia parte do plano de Deus para Israel, mas não apenas para Israel, fazia parte do plano de Deus, plano esse que foi feito antes da fundação do mundo. O plano de Deus era esse, o plano de Deus era fazer de Abraão uma grande nação, fazer com que essa nação passasse pelo Egito 400 anos, o plano de Deus era conduzir esse povo pelo deserto e fazer com que esse povo herdasse a terra de Canaã. Esse era o plano de Deus, essa era a história de Deus para o seu povo. Então, a ocupação da terra de Canaã não era assim uma possibilidade, né? A ocupação da terra de Canaã era uma certeza, fazia parte do plano de Deus. E é isso que Deus diz a Josué: isso faz parte do meu plano, isso faz parte do meu propósito. Eu estou conduzindo a história nessa direção. Veja o que Deus diz no versículo 6. Ele diz assim: ser forte e corajoso,
porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. É como se Deus dissesse: Josué, você pode abraçar a missão, você pode se comprometer, você é o sucessor de Moisés, não tenha medo, não tenha receio, pode assumir essa missão com coragem, porque esse é o meu plano. O meu plano é presentear o meu povo com essa terra. Isso faz parte do meu propósito. E foi isso que aconteceu, meus irmãos, porque o povo realmente entrou na terra de Canaã e conquistou a terra de Canaã. Ocorreram muitas lutas, mas eles conquistaram a terra de Canaã. Veja, às vezes a gente olha para a nossa vida, e eu tento imaginar aqui o povo de Israel do deserto, né? Passaram lá pelo Egito, o que eles pensavam, né? Parece que está dando tudo errado. Aí cai no deserto, parece que está dando tudo errado. Tantas lutas, né? Aí chegam lá, eles pensam: agora vamos herdar a terra de Canaã. Chega lá, o povo está lá, e tem que conquistar o povo, tem que entrar numa guerra. Parece que está tudo assim meio desconexo, né? Parece que não batem, as coisas não estão batendo. Preste atenção, a nossa vida, ela não é assim uma sucessão de fatos sem sentido, sem significado e sem propósito. A nossa vida, ela não é uma sucessão de fatos desconexos. Quando você olhar para a sua vida, independente da sua história, nunca se esqueça, a sua história tem começo, meio e fim. A sua história é uma história linear. A sua história é uma história que pode, assim, olhando para trás, né, talvez você veja assim uma trajetória, talvez de dor, de sofrimento, de perdas, de coisas que você fala: puxa vida, por que aconteceu isso comigo? A nossa trajetória pode ser dolorosa, meus irmãos, e até às vezes sem sentido, mas do outro lado do rio, a Canaã celestial, ela nos aguarda. E ela pode não fazer sentido para nós desse lado, mas ela faz todo sentido aos olhos e dentro do plano maior, que é o plano de Deus. E como é bom quando olhamos para o outro lado do rio e contemplamos a Canaã celestial. E Deus diz para mim e para você que a Canaã celestial não é uma possibilidade. Deus diz que a Canaã celestial é uma realidade. Ela já é nossa. Leia lá depois o livro de Apocalipse. A Nova Jerusalém é nossa. A terra da promessa, meus irmãos, é nossa. A vida eterna no reino eterno, isso é um presente que vem das mãos de Deus. Então a nossa vida, ela vai se desenrolando dentro do plano eterno de Deus. E mesmo quando as coisas não se encaixam como nós gostaríamos, por aqui, né, desse lado do céu, elas se encaixam perfeitamente no projeto de Deus. Eu diria até que é um mistério, né? Aos nossos olhos há um mistério. Você olha assim, as coisas estão meio nebulosas, estranhas, nós não sabemos como as coisas funcionam exatamente, mas sabemos que Deus governa e que Deus dirige todas as coisas, de modo que Ele continua sendo soberano e eu e você continuamos sendo responsáveis moralmente diante deles, para tomarmos posição e postura de forma correta e responsável. Mas a sua história, quando você olhar assim, a minha história, né? Eu sou como o povo de Canaã, eu estou no deserto eu sou como o povo de Israel, estou no deserto indo para Canaã celestial. Quando você olhar para a sua vida, lembre-se que a sua vida não é como um caminhão pesado, desgovernado, sem freio, que você fala assim: onde vai parar isso? Não é. E grandes mudanças aconteceram em sua vida. Lembre-se que tudo está debaixo do controle de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 10, Ele disse que nenhum pássaro, nenhum passarinho, né? Nenhum pardal cai sem o consentimento de vosso Pai. Nenhum pardal cai sem o consentimento do vosso Pai. E Ele disse também
que até os cabelos todos da nossa cabeça estão o quê? Contados. Ele governa no macro, ele governa no micro, nas pequenas coisas. E aí Jesus conclui lá em Mateus 10, verso 31, não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Deus escolhe os seus líderes, Deus escolhe o seu povo, e Deus conduz a história de forma soberana. Agora veja o versículo 5, irmãos, como o Senhor vai encorajar aqui o seu servo e como ele nos encoraja. Ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus, ele nunca envia o seu servo para uma missão sem garantir a sua presença. Ele envia para a missão e ele diz: eu estou contigo. Ele manda e fala: eu estou com você. O texto é muito claro, né? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ainda Deus diz para Josué assim: não te deixarei, nem te desampararei. Então vemos aqui o grande líder, Josué, receoso, 90 anos, ali estava o Rio Jordão, havia fortes, poderosas nações, poderíamos falar muito sobre essas nações, a batalha seria intensa, mas o texto bíblico diz que no final ninguém seria capaz de resistir a Josué. Ninguém será capaz de te resistir. Não, onde pisar a planta do vosso pé, essa terra será sua. É uma promessa e tanto, né? A promessa que Deus fez a Josué. Agora veja, irmãos, a promessa de Deus feita a Josué é uma promessa que não anula a responsabilidade humana. Deus garante a sua presença, Deus garante o presente, mas o texto diz que o presente precisava ser conquistado. E Josué precisava, nesse sentido, ser forte e corajoso para liderar a nação na conquista da terra. Diz aqui o versículo 6, ser forte, Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. A herança da terra, meus irmãos, nós sabemos, né? A herança da terra, ela não é fruto de méritos. O povo não ia entrar na terra porque, nossa, como vocês batalharam bem a guerra, né? Vocês herdaram a terra porque afinal vocês realmente lutaram, porque vocês são santos e puros. Eles não conquistaram a terra por mérito, eles não conquistaram aquela herança por obra. Não, meus irmãos, nós sabemos que a herança da terra foi fruto da graça de Deus. E a herança da terra exigia dos israelitas fé e confiança na promessa de Deus. O que Deus está dizendo para os israelitas é o seguinte: olha, a herança é de vocês, a terra é de vocês, mas vocês precisam confiar em mim, e confiar que a herança já foi dada. Então eles deveriam ir para a batalha na certeza de que a herança pertencia a eles. A terra é nossa, já é nossa. A nossa herança, meus irmãos, e pensando aqui, fazendo um paralelo entre a herança da terra de Canaã e a nossa herança espiritual, né? No Novo Testamento, a nossa herança, o que ela é? A nossa herança é essa bênção espiritual maravilhosa da salvação. E essa herança maravilhosa da salvação, da vida eterna, do reino eterno, do novo céu, da nova terra, essa herança é uma herança que a gente não conquista por mérito.
Não adianta eu falar para você assim, levanta, vai para a batalha e conquiste a sua salvação, a sua vida eterna. Não é algo que a gente conquista por mérito. A salvação é fruto da graça. A herança da vida eterna é fruto da graça. É a bondade e o amor de Deus. Agora veja bem, eu e você precisamos sim receber pela fé, com toda a confiança de que a herança é nossa. Então a gente vai para a batalha, mas a gente vai confiante que a herança é nossa, não por mérito, mas é nossa por graça, por misericórdia. Talvez você esteja assim nessa noite, falando assim, pastor, eu estou me sentindo cansado. Talvez você esteja se sentindo cansado, sabe cansado da viagem? Está se sentindo cansado da viagem, fala assim, pastor, essa semana foi difícil, estou cansado, né? Talvez as irmãs aí estão cansadas, e amanhã começa tudo de novo, aí você fala assim, estou cansado, estou cansada, e estou cansado também da viagem, e de repente você sente assim, alguns medos que vão querendo tomar conta do seu coração, algumas tristezas que vão invadindo a sua alma, né? Esse caos desse mundo terrível, cheio de pandemia, de morte, e estas coisas vão repousando em seu coração, e de repente você vem aqui à igreja e Deus, por graça, lhe encoraja com estas palavras, lhe dizendo, ser forte e corajoso, porque você é herdeiro da vida eterna. Ser forte e corajoso, enquanto você caminha aqui, porque há uma glória que está reservada para você, há um novo céu e uma nova terra, há um paraíso, você entrará lá, nós estaremos lá. É isso que Deus está nos dizendo. E aí então você acorda amanhã, segunda-feira, com mais ânimo, não porque as lutas se findaram, mas porque você crê que é herdeiro da promessa, e que a herança é tua. Nós já sabemos o que está na página final, nós já assistimos o filme todo. Irmãos, nós precisamos disso. Agora veja o versículo 7. Deus repete a mesma frase, mas ele acrescenta algo importantíssimo para nós. Ele diz assim, Josué, você deve ser forte e corajoso para fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A covardia, o medo, né? A ansiedade, o desespero diante das lutas, diante das pressões que enfrentamos, meus irmãos, na vida cristã, nos conduz muitas vezes à negligência da palavra de Deus. Então, quando você olha para a sua vida, para o mundo, para os seus limites, para as suas limitações, né? Você se sente pressionado, tal, e de repente o seu coração vai murchando, o temor vai entrando, e você começa, em primeiro lugar, a negligenciar a palavra. E você começa a ouvir a voz do seu coração. A voz do seu coração que diz que realmente você é um fracasso, que você não vai chegar a lugar nenhum e que está tudo perdido. Quando o medo entra, nós negligenciamos a palavra, colocamos a palavra de lado. Por isso, irmãos, Deus encoraja o seu servo Josué a seguir fielmente a lei. Josué, não se desvie da lei. Não se desvie da palavra, da Torá. Não se desvie da palavra, não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, porque dessa forma você será bem-sucedido por onde quer que andares. E eu disse no início, que é um livro que fala de vitória, Josué. Esse livro fala de vitória, muitas vitórias, pouquíssimas derrotas, a fidelidade de Deus à sua promessa, e a resposta de Josué, amando a palavra. Josué, ele é o protótipo lá do Salmo 1. Você se lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A lei do Senhor sendo internalizada na alma de Josué, é em nossa alma, é a lei de Deus fazendo parte do seu ser, vai se fundindo em você essa palavra,
E o texto conclui assim, o Salmo 1, que o seu prazer está na lei do Senhor, na lei medita de dia e de noite, e ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, prosperará. Então Deus diz para Josué: Josué, eu estou contigo, Moisés está morto, eu estou contigo, a promessa é tua. Pega a palavra, medita na palavra, guarda a palavra, ame a palavra, internalize a palavra, que ela faça parte do seu ser. E aí Deus encerra, irmãos, versículo de número 8, trazendo essa última instrução. Está escrito assim no versículo 8 e 9: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que teres o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu fico pensando aqui em Josué, ali diante de Deus, né? Deus falando com ele, de uma forma sobrenatural, e aí Josué talvez assim: Senhor, qual que é a estratégia? Quantos soldados eu irei utilizar? Né? Iremos entrar com as lanças, como que é? Escudos, flechas, como será a batalha? Perceba, irmãos, antes de receber qualquer orientação estratégica para a guerra, Josué foi encorajado por Deus à obediência, encorajado à meditação na palavra. Eu, às vezes, vejo algumas pessoas que ficam tão fascinadas com as estratégias, tão impressionados com as estratégias humanas, planos perfeitos, tudo está sob o meu controle. E talvez, meus irmãos, essas estratégias humanas perfeitas conduzam você a algum tipo de prosperidade, a algum tipo de sucesso nessa vida. Porém, se você deseja ser bem-sucedido e próspero na sua vida espiritual, se você falar assim: pastor, eu quero desfrutar de paz no tempo da guerra. Pastor, eu quero desfrutar de prazer no tempo da dor. Aí você precisa mergulhar na palavra, meditar na palavra e obedecer a palavra de Deus. A palavra deve ser o seu deleite. Onde a palavra entra, eu sempre digo isso: o caos se desfaz, a desordem se desfaz. Não tenha dúvida, a grande recompensa, diz o salmista, para aqueles que guardam a palavra. Capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as deixa em cima da estante aberta no Salmo 91. Vai longe, é isso? Não. Todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. E ele continua: esse vai ser considerado como aquele homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e então vieram ali a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram com ímpeto contra aquela casa, que é a tua casa, mas ela não se desabou, porque está firmada na rocha. Você fala: que rocha? Da oração da guerra? Não, na rocha da palavra, porque você ouviu e você decidiu obedecer. Mas Jesus também disse que aquele que ouve as palavras e não pratica é comparado ao homem que pega e edifica sua casa sobre areia. Ele não tem compromisso com a palavra, ele não quer compromisso com Deus, ele não quer ter uma vida de comunhão com Deus, para ele pouco importa, ele vai vivendo o seu cristianismo superficial, ralo, sem profundidade, sem vida, não há comunhão com Deus, não há alegria na presença de Deus. Ele vai vivendo a sua vida em desobediência à Sagrada Escritura, e quando chega a chuva, transborda os rios, sopram os ventos contra aquela casa, ela se desaba. Por quê? Porque foi edificada sobre areia. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: nessa semana faleceu uma missionária, Marília. A Marília já esteve conosco aqui no passado, ela e o Gerson. Esse casal estava servindo o Senegal já há 12 anos. Um casal sério,
missionários sérios, envolvidos na obra do Senhor. E a Marília, então, ela contraiu, pegou o coronavírus, a situação dela foi piorando, e ela acabou sendo levada nesta semana. E o Gerson, missionário, mandou o link ali do momento do culto, né? Não sei quantos conseguiram entrar, mas eu entrei para assistir o culto. Algumas pessoas lá em Dakar, algumas pessoas numa igreja média, poucas pessoas. Ali tinha 1 ou 2 pastores, e ele também deu o seu testemunho. E foi um momento difícil, muito triste para eles, aquele momento. Mas, se alguém olhar para a vida da Marília e do Gerson dedicados na obra do Senhor, e ela foi levada tão jovem, alguém pode perguntar assim, e aí, eles prosperaram? E a resposta é, prosperaram. Foram bem-sucedidos, deixaram ali muitos e muitos frutos. Bem-sucedidos, prosperaram, deixaram frutos, deixaram o testemunho. E ela não só o testemunho, mas o seu próprio coração sepultado naquele país, por amar aquele país e amar as pessoas. E uma missionária disse, Gerson, Deus recolheu a nossa Marília, mas a obra continua, e o Gerson está aí. A obra continua. Moisés morreu, tem Josué. Josué, sou contigo. A herança é tua. Eu irei te acompanhar, Josué. Então somente obedeça a palavra. Irmãos, Deus ele usa sim a mediação humana para realizar a sua obra, mas como eu falei, nenhum ser humano é indispensável. Deus usa quem quer, como quer, quando quer. E na missão, Deus é tão gracioso porque Ele não apenas transforma o teu coração, insere você no corpo de Cristo, mas Ele envia você, e como disse Jesus, com a promessa, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Emanuel. Em alguns momentos você vai olhar para a sua vida e você vai falar assim, pastor, não estou entendendo nada, está tudo estranho, está um caos, está confuso, está complexo, a minha vida parece que está do avesso. Mas aí você para e avalia melhor e descobre que a história é linear e Deus continua conduzindo os nossos passos em direção à consumação final. E quando a situação aperta e aperta demais, fala, estou cansado, está doendo. Aí você se lembra de que além do rio há um lugar. Além do rio há um lugar. Nós vamos, neste momento, orar ao nosso Deus e vamos pedir que Ele nos abençoe. Josué foi um líder excepcional. Um líder que amou a palavra, que conheceu a palavra. Nós precisamos de líderes como Josué, que confiam mais na palavra do que em estratégias. Feche os seus olhos. Pai bondoso, nós estamos aqui nesta noite e somos, como diz a Tua palavra, somos como pó. A nossa vida, ela passa como sopro, como neblina. A nossa vida, Pai, é como uma flor do campo. As coisas passam rapidamente, nós voamos. Daqui a alguns anos, não estaremos mais aqui. Mas enquanto estamos caminhando por esta terra, enquanto estamos caminhando por este deserto, rogamos que o Senhor encha o nosso coração da verdadeira esperança. Ó Deus, abençoa, Pai, o teu povo e faça esse povo um povo forte e corajoso. Faça desse povo, Pai, um povo que não tem temor e receios dos homens, mas um povo que caminha sob o temor do Senhor.
Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, porque além do rio há um lugar que almejamos, desejamos e que em breve entraremos, não por mérito, não pela força dos nossos braços, mas por tua graça. Nós confiamos que Jesus Cristo, Pai, é o nosso Salvador, nós cremos que Ele é o nosso Salvador, nós cremos que Jesus Cristo é o supremo general deste exército que é a igreja. E nós cremos que Jesus Cristo já venceu a maior de todas as batalhas na cruz. Ali Ele venceu o pecado e a morte. Nada mais pode nos deter, nem a morte, Pai. Porque morrer para nós é lucro, é estar contigo. Abençoe o teu povo e levanta o teu povo nesta noite, Pai, para que o teu povo olhe além e encorajado saia daqui para viver com toda a ousadia a fé cristã. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos